Desde os primórdios da humanidade, poucos nomes carregaram tanto mistério, medo e fascínio quanto Lúcifer e Satanás. Mas, e se o que você sempre acreditou sobre eles não fosse exatamente o que a Bíblia ensina? E se, ao longo dos séculos, religiões, culturas e tradições tivessem moldado uma imagem completamente diferente da verdade? Para entender isso, precisamos voltar muito antes da criação do homem, antes da terra, antes do tempo, antes da queda. A Bíblia menciona um ser de luz, um querubim perfeito, em formosura, cheio de sabedoria, que habitava no monte de Deus. Seu nome, Lúcifer, menos aquele que carrega a luz. Mas algo aconteceu. O orgulho nasceu dentro dele. O desejo de ser adorado, de ocupar o trono do Altíssimo, cresceu como uma chama que consome. E o portador da luz tornou-se o primeiro a cair nas trevas. Mas aqui surge a primeira confusão. A Bíblia nunca usa o nome Lúcifer para descrever Satanás de forma direta e constante. O termo aparece em Isaías 14, referindo-se à queda de uma figura comparada ao rei da Babilônia, menos uma profecia que mistura linguagem espiritual e simbólica. Com o tempo, teólogos e tradições passaram a identificar esse Lúcifer com o próprio Satanás, o adversário, e foi assim que o nome do anjo da luz se fundiu com a imagem do acusador. No hebraico, Satanás significa literalmente o adversário, o acusador. Não é um nome próprio, mas um título. Nas escrituras antigas, Satanás surge como aquele que se opõe, que acusa, que tenta desviar, um ser espiritual, inteligente e persistente. Mas nas culturas antigas, esse mesmo arquétipo aparecia com outros nomes. No Egito, havia Sete, o deus do caos e da escuridão. Na Pérsia, Arimamenos, o espírito maligno que lutava contra Ahura Mazda, o deus da luz. Na Grécia, Heides governava o mundo inferior. E, em muitas tradições, a figura que se rebelava contra a ordem divina sempre aparecia como um portador de sabedoria e destruição ao mesmo tempo. É como se a humanidade inteira, espalhada por continentes e séculos, lembrasse de um mesmo ser, com nomes diferentes. Um ser que desafiou a luz e, por isso, foi lançado às sombras. Na visão bíblica, Satanás é o líder dos anjos caídos, uma hoste que se rebelou e foi expulsa dos céus. Mas o que poucos sabem é que a Bíblia nunca diz que ele reina no inferno. Pelo contrário, ela o descreve como alguém que anda pela terra, buscando a quem possa tragar. Ele não governa as chamas, ele as teme, porque o fogo eterno foi preparado justamente para ele e seus anjos. Ao longo dos séculos, religiões ocultas e movimentos esotéricos reinterpretaram Lúcifer não como inimigo, mas como símbolo de liberdade. Para os luciferianos modernos, ele representa o despertar da consciência e a busca pelo conhecimento proibido. É o mesmo discurso da serpente no Éden. Certamente não morrereis, mas sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa é a verdadeira essência da rebelião, a promessa de poder sem obediência. E essa mentira continua viva até hoje, travestida de filosofia, espiritualidade e autoexaltação. Mas então surge a grande pergunta: Lúcifer e Satanás são o mesmo ser? Teologicamente, muitos estudiosos dizem sim. Lúcifer seria o nome antes da queda menos, e Satanás o título depois da queda. Um anjo que deixou de ser portador de luz para se tornar o pai da mentira. Mas há teólogos que discordam, afirmando que Lúcifer em Isaías se referia apenas a um rei terreno arrogante, e não
a um ser celestial. A verdade é que o texto é simbólico e a Bíblia muitas vezes mistura linguagem profética com imagens espirituais. Mas o princípio permanece. Quem se exalta será abatido. E esse é o destino de todos os que seguem o caminho de Lúcifer, o caminho do orgulho, da desobediência e da ilusão de poder. Nas religiões orientais, encontramos ecos dessa mesma história. No hinduísmo, há mitos sobre devas que caíram por orgulho. No budismo, Mara tenta Buda, oferecendo poder e glória. Na mitologia nórdica, Loki se rebela contra os deuses e causa o fim do mundo, o Ragnar-K. Parece que todas as culturas testemunharam o reflexo de uma queda, um mesmo espírito de rebelião, repetido com rostos diferentes. Mas o mais impressionante é que a Bíblia aponta para um fim, um momento em que Satanás será finalmente julgado. Apocalipse diz que ele será lançado no lago de fogo e deixará de enganar as nações. E nesse dia, a luz vencerá de forma definitiva. Até lá, a batalha continua menos invisível, mas real, não entre carne e sangue, mas entre forças espirituais. E o engano mais perigoso de todos é acreditar que o inimigo não existe. Porque enquanto muitos o negam, ele observa, enquanto muitos zombam, ele age. Mas há uma promessa: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lúcifer caiu por querer ser Deus, mas Deus se fez homem para nos levantar da queda. Essa é a diferença. E é isso que o inimigo mais odeia, que a luz verdadeira brilhou nas trevas. E as trevas não prevaleceram.